Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, mais este domingo reunidos em família, reunidos aí na sua casa, nessa manhã dominical, matinal, para esse momento de reflexão. Meus irmãos, estamos num ciclo de encerramento do nosso estudo que foi proposto sobre batalha espiritual. Estudo esse que estamos no 4º capítulo, Então estaremos às portas de encerramento. Hoje estaremos tratando mais profundamente acerca de Efésios 6, 10 a 20. Então estaremos finalizando este momento com apenas mais um capítulo no próximo domingo, e aí sim estaremos encerrando esse ciclo de estudos sobre batalha espiritual, tá bom? Espero que você tenha sido enriquecido com a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, estaremos tratando acerca da armadura de Deus, daquilo que Paulo diz aos Efésios sobre esta armadura e como cada peça pode nos ajudar. Nós, Igreja de Deus contemporânea, Igreja hoje. Mas antes, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias e hoje, como eu já disse, leremos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 13 será a nossa leitura. Do 13 ao 17. Diz o texto aqui na minha versão: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É esse nosso texto. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, nesse momento, por tua misericórdia sobre nossas vidas. Deus, que o Senhor nos ajude na transmissão da tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, como precisamos de ti, Senhor. É assim que nós te oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Na semana passada, como eu havia dito, começamos a analisar Efésios 6, E finalizamos no verso 13, começando o verso 13, onde ouvimos orientações de Paulo para resistirmos ao dia mau. Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E vimos como essa armadura está intimamente ligada com a essência da palavra de Deus. Vimos ainda na semana passada qual é a real artimanha de Satanás, qual o seu real desejo para a igreja de Deus. A sua principal arma é o engano. Satanás pretende tentar iludibriar a igreja, tentar iludibriar aqueles que porventura estiverem frágeis, ou aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo, de fato, aqueles que não estão fortalecidos no Senhor, que apenas foram alcançados por uma religiosidade, mas não pelo Senhor das Escrituras. E Satanás tentará os enganar. É nesse período que o amor de muitos esfriará. Assim como foi no dia da queda no jardim. Satanás, como vimos na semana passada, Satanás usa do engano, da falácia para iludibriar e consegue enganar Adão
e Eva. Por isso precisamos da armadura de Deus com todas as suas peças. Precisamos entender cada parte disso para que possamos as utilizar ao máximo. Mas antes precisamos nos lembrar do que é o dia mau, e reforçarmos essa ideia em nossas mentes. Paulo, meus irmãos, não está se referindo ao falar sobre o dia mau, ele não está se referindo sobre o juízo final, sobre o dia do julgamento. Mas Paulo está se referindo de dias. Esse dia mau de Paulo se refere a não apenas um dia específico na minha, na sua história, na sua vida e na minha vida, mas há momentos, circunstâncias onde a sua fé e a minha fé estarão talvez fragilizadas, onde se nós não percebermos a importância desta armadura e daquilo que está descrito aqui em Efésios, poderemos de alguma maneira sermos atacados por Satanás com toda a sua fúria, com todo o seu terror sobre nós. Paulo está aqui se referindo a esses dias de fraqueza, como nos adverte a Pedro na sua carta, 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. São desses dias que Paulo está se referindo, os dias onde nós estamos desatentos. Mas nestes dias, sua intenção, e não quero dizer, meus irmãos, que Satanás não nos tente todos os dias, ele, com suas armadilhas, ele está tentando tentar a igreja, se é que podemos tratar dessa forma, mas há momentos específicos onde eu e você estamos mais frágeis. Há momentos onde a nossa fé não está bem embasada. Há momentos onde nós estamos frágeis. E é nesses momentos que nós precisamos buscar mais o Senhor. O pastor Augusto Nicodemos, sobre isso, diz: temos um exemplo disso na vida do Senhor Jesus. Embora o diabo houvesse tentado o Senhor continuamente durante seu ministério, a tentação no deserto da Judéia por 40 dias foi certamente uma das ocasiões em que ele se fez mais intenso. Ali o tentador reuniu toda a sua astúcia para fazer o Salvador se desviar da cruz. Mas ali certamente foi um dia mau para Jesus, mas um dia mau, porém vitorioso. Diferente, como eu disse na semana passada, diferente de Adão e Eva, que foram tentados, Jesus não pecou. Não há pecados em Jesus. Jesus não pode ser tentado. E, meus irmãos, precisamos entender isso. Os puritanos também deram sua opinião sobre o dia mau. Para eles, era a noite da alma. Na concepção puritana, era como se, em algumas ocasiões, Deus permitisse que o diabo viesse com toda a sua força para tentar o povo de Deus, para sondar o coração do povo de Deus, para testar a firmeza dos crentes. É aquela ideia da qual Jesus trata com Pedro. É a peneira. Podemos lembrar de Jó passando por um dia mau ou dias maus, onde a sua fé foi testada ao máximo. Podemos lembrar também de Israel durante os 40 dias no deserto. Lá em Deuteronômio capítulo 8 diz: e vos fiz provar esses 40 anos para saber o que está em seu coração, para saber se guardarias ou não os preceitos de Deus. Então, há momentos onde o Senhor permite que essas circunstâncias aconteçam, mas isso não quer dizer que a igreja irá cair.
Isso não quer dizer que eu e você iremos fragilizar ou fraquejar. Pois nesses dias tenebrosos, devemos lembrar do que diz Paulo aos Coríntios. Capítulo 10, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vejam, meus irmãos, como isso está totalmente ligado ao que Paulo disse, a ideia da armadura de Deus. É justamente isso esse livramento que Paulo chama aqui de armadura de Deus, de proteção de Deus. É justamente essa provisão para o nosso livramento ao qual podemos resistir no dia mau. E vejam, meus irmãos, sobre o nosso total fracasso sem isso. Meus irmãos, sem esta proteção, sem este livramento, nós estaremos perdidos. O texto lá de Coríntios diz, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte. Veja a ideia do texto, de sorte. Pelo contrário, sem isso você não passaria. É a mesma capacitação que vem em Efésios como armadura de Deus. Por isso Paulo utiliza desse imperativo tomai. Ele está dizendo à igreja, nós poderemos resistir sim, mas sendo capacitados. Por isso tomai toda a armadura de Deus. O pastor Martin Lloyd Jones, falando sobre essa expressão, diz que se refere às grandes verdades do Evangelho, as doutrinas básicas da palavra de Deus, ou seja, a fé cristã. Quando o crente está firme, e aqui Martin Lloyd Jones dizendo ainda, o crente está firme nessas verdades, ele é imbatível, é indestrutível do ponto de vista do ataque de Satanás, se ele está firmado. O puritano William Gurnall sugeriu que a armadura de Deus é o próprio Cristo. Se nós nos revestirmos de Cristo, se tivermos em Cristo e Cristo em nós, somos indestrutíveis. Vejam, meus irmãos, que verdades maravilhosas. Ele afirma ainda que a armadura é a figura do próprio Jesus. E compara esta passagem com Romanos 13, 14, que diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Vejam, a mesma ideia de revestirmos, de colocarmos sobre nós. E Paulo utiliza revestivos da armadura de Deus. Para Gurnall, Paulo está dizendo as mesmas coisas nos dois textos. Tomar toda a armadura de Deus é se revestir de Cristo, da sua graça e do seu poder. Que maravilha, meus irmãos. O John MacArthur Jr. também dá a sua palavra acerca disso, as peças da armadura. Segundo ele, elas são instrumentos espirituais. Verdade, a justiça, a fé, o Evangelho, a palavra de Deus e a oração. Não são fórmulas ocultas. São simplesmente os bens que cada crente herdam em Cristo. E, meus irmãos, eu concordo aqui com o pastor Augusto Nicodemus quando ele diz que em cada verdade desses autores não são verdades separadas, ou não são opiniões separadas, mas elas se complementam. Em outras palavras, a armadura de Cristo a armadura de Deus é Cristo. A armadura de Deus é Cristo com tudo aquilo que temos nele, com tudo aquilo que recebemos através dele. Por isso a ideia da necessidade de usarmos essa armadura é essencial para a proteção cristã. E isso se torna evidente. Só podemos existir depois de tomar a armadura de Deus sobre nós, meus irmãos. Podemos ainda concretizar esse pensamento com Coríntios 10, 4 a 5. Quando Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus,
para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vejam, meus irmãos, que a armadura é Cristo. É aquilo que Deus Pai nos deu sob a sua proteção. É a garantia, é o penhor de que a igreja estará firme em Jesus. Vejam como Paulo está deixando bem claro para nós que nossas armas, essas peças dessa armadura, elas não provêm de nós, da nossa natureza humana, da nossa fabilidade, né? Do nosso cansaço, do nosso suor. Elas são, o texto de Coríntios diz, poderosas em Deus. Paulo já havia nos enfatizado isso quando ele diz armadura de Deus, poderosas em Deus. Vejam, não provém de nós, porque se assim fosse, meus irmãos, não resistiríamos. E veremos isso bem concreto nas Escrituras. Porém, meus irmãos, isso não quer dizer que não tenhamos essa armadura, ou que ainda não tenhamos. Quando Paulo diz revestir-vos ou tomai, né, pode parecer a ideia de algo que ainda virá, de aí algo que teremos que conquistar, mas não. Isso é algo que já temos sobre nós. Todo crente já possui sobre si a armadura de Deus, todo crente já possui sobre si toda a proteção divina, pois aqueles que estão em Cristo, o diabo não os toca, como diz Pedro. Meus irmãos, todos os crentes já possuem, mas o que ocorre é que somos, por Paulo aqui, estimulados a nos revestirmos, né? Aqui é a ideia de um soldado que, ao longo das suas batalhas, precisa consertar algumas coisas, precisa fazer uma manutenção das peças, precisa se fortalecer para então continuar na luta, né? Por isso precisamos agora, meus irmãos, compreendendo todo esse pano de fundo, precisamos entender o que são cada parte dessa armadura e como elas funcionam para nós. A primeira delas, citada por Paulo, é a verdade como cinto, ou na sua versão pode estar cingir, né? A mesma ideia. A ideia de cingir é colocar um cinto, né? A verdade aqui é o primeiro elemento, pois através da verdade que todo o resto estará atrelado, né? É assim como um cinto ao qual prende toda a roupa, né? O manto e a armadura judaica, e a armadura, utilizando aqui do exemplo da armadura romana, elas são fixas pelo cinto. É a parte que está fixando tudo. A igreja tem a verdade como essa principal arma do seu arsenal, como a coisa mais aparente. Porém, meus irmãos, precisamos salientar aqui duas coisas sobre a verdade como cinto. Em primeiro lugar, se Paulo está se referindo à verdade ética, ou seja, a verdade em oposição à mentira e ao engano de Satanás, do inimigo das nossas almas, o crente precisa andar na verdade. O crente não pode andar com mentiras. O crente não pode se regozijar pelos benefícios da mentira, pois elas são temporais e não compõem a proteção de Deus. Abrem brechas para que Satanás nos ataque. Assim como um animal ferido em meio ao bando, ele está suscetível aos ataques dos predadores. Esse deve ser a nossa característica. A característica do crente precisa ser a verdade, assim como o cinto está aparente na roupa, está aparente na indumentária do soldado. A verdade precisa estar aparente na vida do crente, como o cinto que está aparente
Assim deve ser a verdade na vida do crente. Ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser sempre fiel às palavras da honestidade. E em segundo lugar, meus irmãos, se por outro lado Paulo está falando aqui da verdade de Deus, sobre a palavra de Deus em sua mais pura essência e expressão, a palavra escrita no Evangelho de Gênesis, Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, se é dessa palavra da verdade que Paulo está se referindo, a igreja deve estar pronta para o combate. O cinto do soldado servia para amarrar as roupas frouxas, para pendurar as armas e ainda proteger os seus rins, lombo e ventre. O sentido é este: a verdade de Deus será como um cinto bem ajustado na sua cintura. Assim, a palavra de Deus deve estar como base, como princípio de tudo, onde tudo estará fixo. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda peça desta armadura, da nossa armadura, da armadura de Deus, Paulo chama aqui de a justiça como couraça. E meus irmãos, a couraça seria a parte mais rígida, ao qual compõe grande parte da armadura. Esse será um revestimento. Em outras palavras, esse será um revestimento de um caráter justo. Meus irmãos, em Isaías 59, verso 17, o próprio Deus ali, naquele texto de Isaías, se reveste de justiça, como um manto sobre si. Isso expressando o seu caráter justo. Já para nós, esse revestimento nos serve como uma barreira impenetrável. A justiça nos garante jamais sermos atingidos, pois estamos cercados por ela. Pois, meus irmãos, o próprio Deus justo é quem justifica os que creem em Jesus, como diz lá Romanos 3, 26. Essa couraça é a proteção final para o crente. Nada poderá ultrapassar, nem mesmo os dardos inflamados de Satanás. Meu Deus, meus irmãos, como está lá também em Romanos, desta vez capítulo 8, versos 12, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, justificados pela fé, estamos revestidos da couraça da justiça, a couraça da justiça de Cristo, que Ele adquiriu para o seu povo na cruz do Calvário, com o seu sangue. Esta couraça não é carnal, nem humana, mas vem de Deus. Veja como essas ideias estão bem impregnadas no texto, estão bem alicerçadas nesse texto, nos tirando qualquer margem para a soberba, para a altivez, para uma falsa força. Precisamos, meus irmãos, dessa armadura. E agora, meus irmãos, a terceira parte dessa indumentária é o que Paulo chama aqui de a paz do Evangelho, como sandálias. Nós, como igreja do Senhor, que temos a verdade como cinto e a justiça como couraça, agora precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Certamente, meus irmãos, você e eu já ouvimos algumas possíveis traduções para esse texto. Como por exemplo, a missão da igreja em proclamar o Evangelho da paz. A preparação desse Evangelho, da qual servirá para que o Evangelho seja proclamado. E até certo sentido isso é verdade. A igreja deve estar preparada para proclamar o Evangelho de Deus a todo tempo e a todas as nações. Mas, meus irmãos, se Paulo ainda está falando sobre elementos de defesa, há a possibilidade de que, na verdade, Paulo esteja falando de um soldado que tem a sua mente preparada pelo Evangelho. Vejam como a ideia pode se expandir um pouco.
Na época de Paulo, os soldados romanos corriam descalços grandes distâncias, algumas delas com sandálias. Durante a batalha, o inimigo muitas vezes poderia esconder elementos no terreno aos quais poderiam ferir e assim enfraquecer os pés dos soldados. As sandálias protegem os pés do soldado. Da mesma maneira, uma mente preparada pelo Evangelho nos protege. Isso porque agora temos paz com Deus, através de Jesus. Veja, meus irmãos, como a ideia de Jesus sendo a armadura nos vai clareando cada vez mais. O Evangelho da Paz nos narra essa reconciliação. O Evangelho produz a paz que nos prepara para o combate, protegendo-nos como as sandálias protegem os pés. Meus irmãos, precisamos estar com cada elemento, pois sem eles estaremos suscetíveis aos ataques. Em quarto lugar, a quarta peça dessa armadura, Paulo chama aqui de fé como escudo, ou escudo da fé. Paulo aqui nos orienta agora a tomar o escudo da fé. Em posse desse escudo poderemos apagar todos os dardos inflamados que surgirão. E a ideia de dardos inflamados aqui, meus irmãos, vem da ideia de, durante a batalha, alguns inimigos utilizavam-se de dardos e flechas inflamadas para assim tocar fogo no ambiente da batalha e assim restringir o seu inimigo. E para isso foi desenvolvido a ideia de um grande escudo ao qual era recoberto com peles, e essas peles eram umedecidas com água. E assim era facilmente possível conter esses dardos, né, que ao serem alvejados no escudo se apagavam. E é essa ideia que Paulo quer trazer aqui, que a fé pode apagar os dardos inflamados de Satanás. Aquilo que poderia nos restringir, Paulo diz que através da nossa fé nós somos protegidos. Mas, meus irmãos, precisamos entender que essa fé não é a fé positiva ensinada pelo movimento de batalha espiritual. Essa fé não é uma fé que está baseada nas coisas boas que eu digo. Porque essa não é a fé ensinada nas Escrituras. Essa não é a fé que é ensinada na Palavra de Deus. Né? Na Palavra, a fé é fé em alguém. E na Bíblia, o nosso único alvo de fé é Deus Pai revelado no Deus Filho, em Jesus Cristo, por meio do qual nós obtivemos salvação por meio da fé. Isso será um tema destacado por Paulo em Efésios, né, nesta carta como um todo. Em algumas guerras, aqueles soldados que não estivessem preparados seriam destruídos, seriam restringidos e condenados à morte. Jesus nos purifica do pecado, nós somos protegidos por Jesus. Só esta fé pode resistir aos embates de Satanás. Entendem, meus irmãos, como esses elementos são basilares para a nossa fé? São elementos extremamente necessários. Por isso, sigamos. Em quinto e penúltimo lugar, a penúltima peça dessa armadura meus irmãos, a salvação como um capacete. Neste ponto já precisamos ter em nossas mentes, meus irmãos, aquilo que eu venho dizendo desde o início. Nenhum desses elementos provém de nós. Nenhum desses elementos pode ser conquistados ou produzidos por nós mesmos. Assim também a salvação não seria diferente. Em Efésios 2, 5 a 8, Paulo fala da salvação do pecado e da morte efetuados por Deus em Cristo. Totalmente pela graça e não por qualquer obra de justiça ou porventura de ação humana. Meus irmãos, algo que pode nos trazer uma confusão dentro desse texto
é a palavra tomai, né? A ideia de tomar pode nos levar a pensar que devemos conquistar algo pelas nossas forças. A ideia de tomar, na língua portuguesa, é a ideia de tomar por força. Mas, de fato, precisamos analisar esse texto na sua origem, ou dentro dos textos que são mais próximos do original. Porque esse texto seria melhor traduzido, na verdade, melhor traduzido como recebei. Né? A ideia que Paulo está dizendo nessa palavra no original é receber. A melhor tradução seria receber o capacete da salvação. Né? Essa seria, de fato, uma tradução que estaria em sintonia com a salvação e em sintonia com tudo aquilo que Paulo vem ensinando em Efésios, né? Como um dom de Deus mediante a fé. Né? É a proteção divina para um guerreiro cristão. Embora ainda esse guerreiro possa ser atingido, jamais poderá ser destruído ou derrotado ou arrancado das mãos do Redentor. O capacete da salvação representa o ensinamento bíblico da perseverança final dos santos, que não está baseado, meus irmãos, como eu já disse, e eu me perdoe por insistir, eu gostaria muito que essa ideia estivesse firme nas nossas mentes. Provém de Deus. Nós estamos firmes porque Deus Pai nos deu Jesus Cristo, o seu Filho. Nós estamos perseverando em meio a essa pandemia por conta de Jesus Cristo, não por conta de governantes, não por conta de forças, de auxílios, mas porque Jesus Cristo é a nossa armadura. Jesus Cristo é a nossa força. Como diz lá o Salmo 46, é o socorro bem presente nas tribulações. E, meus irmãos, precisamos crer nisso, nesses momentos. Como eu disse, a batalha é real. O inimigo é real. Por isso nós precisamos tomar como real as ferramentas que o Senhor nos deu, a armadura que o Senhor nos deu. Por isso, por fim, em sexto lugar, a sexta peça dessa armadura, ao qual fechará e completará a armadura de Deus, é a palavra de Deus como espada. Por fim, meus irmãos, Paulo nos instrui aqui a recebermos a espada. E vejam que o texto da espada está ligado com o elemento anterior. Então, o termo é o mesmo. Tomai, aqui seria recebei. Então, devemos receber a espada, que é a palavra de Deus. Assim como nós a recebemos, né? Não temos qualquer mérito pela palavra de Deus, mas nós a recebemos de Deus, a sua revelação. Se percebermos que os dois estão ligados no mesmo imperativo, então receberemos de Deus tanto o capacete da salvação quanto a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa espada que o Senhor nos põe nas mãos é a espada que é viva e eficaz, como diz Hebreus 4. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Vejam, meus irmãos, como essa espada, e ela é, dentre todos os elementos, aquele que é mais notório como um elemento de ataque. Meus irmãos, essa espada que Jesus... É essa espada, de fato, que Jesus utiliza nas investidas de Satanás contra ele. Lembremos que todas as vezes que Satanás intentava com Jesus, Jesus respondia com a palavra. Pois a palavra é a espada. Por isso, meus irmãos, a igreja deve ter a palavra de Deus empunhada nas mãos. Como eu disse, ela é a parte mais evidentemente característica de uma ferramenta, uma arma de ataque. Mas nas mãos de um guerreiro habilidoso, ela também é um elemento de defesa.
E para isso, meus irmãos, nós precisamos compreendê-la, estudá-la, lê-la, tê-la em nossas mentes. De fato, nos alimentarmos dessa palavra. Pois, meus irmãos, como eu disse, e aqui eu concluo, é impossível para nós, enquanto igreja, povo de Deus, em meio a essa batalha espiritual, abrirmos mão de qualquer destes elementos, de qualquer dessas peças. Pois, meus irmãos, essa será a diferença entre vida e a morte, entre vitória e derrota. Meus irmãos, por isso, tomamos, Senhor, meus irmãos, tomamos da armadura do Senhor sobre nossas vidas. Recebamos a armadura de Deus sobre nossas vidas. E que o Senhor continue nos abençoando com sua graça e misericórdia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor. Te clamamos por tua misericórdia. Te pedimos que o Senhor nos auxilie, Senhor. E que possamos, ó Senhor, compreender aquilo que o Senhor nos deu. Cada peça dessa armadura, Deus. Possamos, ó Deus, nos revestir de Cristo, como diz Paulo aos Coríntios. Nos ajuda, Senhor, a ultrapassar essa pandemia, a voltarmos, Senhor, aos nossos cultos presenciais, mas voltarmos, Senhor, não como éramos, mas mais fortalecidos, como teu povo, como teus filhos. Ó Deus, é assim nós te oramos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima semana.